Olá, crianças! Aqui é a Tia Di, mais uma vez na EBD na TV, para a gente ouvir as nossas histórias. E a tia tá aqui para continuar a história do Samuel. Mas antes da gente continuar a história do Samuel, a gente vai cantar uma música e vai orar, tá bom? Então, a tia vai cantar uma música que fala sobre ouvir a voz de Deus. Então, a gente lembra do telefone? Como é que era o telefone? Trim, 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 trim. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Muito bem! A gente tem que lembrar de aprender de sempre ouvir a voz de Deus. Agora, antes da história, vamos fazer uma oração, sempre lembrando da frase dos dedinhos. 5 dedos nessa mão, outros 5 na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. A tia vai orar com a ajuda do papai e da mamãe. Vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela história que a tia vai contar. Muito obrigado por poder ouvir a tua palavra e obrigado por poder ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a tia vai contar a história. Lembrando das nossas histórias passadas, a Ana teve o Samuel. Então, temos aqui o Samuel, ele já não é mais um bebê, ele já está crescidinho e ele fazia o que lá no templo? Ele cuidava do templo, ele ajudava a limpar, ele ajudava a organizar. Então, o Samuel, ele ajudava lá no templo. Quem é que ensinava as coisas para o Samuel? Ele ensinava as coisas para o Samuel. Então, Samuel aprendia de Eli tudo o que ele podia, tanto da palavra de Deus, quanto das coisas que ele fazia lá na igreja. Ele trocava uma lâmpada, ele limpava as mesas, arrumava as cadeiras, as coisas que quebravam ele ajudava a consertar, e ele sempre estava ajudando Eli. Então, uma certa noite, eles tinham feito tudo o que eles tinham que fazer, estavam super cansados. E cada um foi dormir no seu quarto. Eli foi dormir no quarto dele e Samuel foi dormir no dele. Samuel foi lá no quarto dele, deitou na cama dele, estava de olhinho fechado, quase dormindo. Só que aí aconteceu uma coisa. Samuel, Samuel. Vocês ouviram? Samuel também ouviu. Samuel ouviu o nome dele. Ele acordou e falou: será que ele está me chamando? Foi lá até o quarto de Eli, acordou e ele falou: Eli, você me chamou? Você está precisando de mim? E ele estava dormindo, nem sabia o que estava acontecendo. E ele falou que não tinha chamado ele. Falou assim: não, eu não te chamei, Samuel. Pode voltar a dormir. Então tá bom, mas Samuel ficou pensando, eu escutei alguém falar o meu nome, vocês escutaram? Samuel também escutou. Mas Samuel fez o que ele falou, foi lá, voltou para a cama dele e foi dormir. E aí ele também voltou a dormir. De novo, Samuel estava quase dormindo. E aí, de repente, Samuel, Samuel. olha só, de novo? Vocês escutaram? Samuel escutou e ele falou de novo: eu ouvi o meu nome, alguém me chamou. E ele foi lá de novo falar com ele. E ele falou para ele: Eli, você me chamou porque eu ouvi o meu nome. Você precisa de mim? E aí ele falou para ele: não, eu não te chamei. Só que ele já estava entendendo o que estava acontecendo. Ele já sabia que Deus queria falar com Samuel. E a voz que Samuel estava ouvindo era Deus chamando ele. Então Eli falou assim: a próxima vez que você escutar seu nome, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. E aí
você faz isso. Volta a dormir, a próxima vez que você ouvir o seu nome, você responde. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E aí, o Samuel entendeu e ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. E aí, todos voltaram a dormir. Eli voltou a dormir, Samuel voltou para o quarto dele, estava dormindo. E aí, enquanto ele estava dormindo, de novo aconteceu. Samuel, Samuel. De novo, Samuel ouviu, só que ao invés de ir até o quarto de Eli, ele fez o que ele falou. Ele levantou e disse, fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. E era Deus querendo falar com Samuel. E Samuel ficou muito feliz porque ele descobriu que era Deus querendo falar com ele. E ele conversou com Deus e ficou muito feliz e aliviado de ouvir a voz de Deus e de saber que era Deus querendo falar com ele. Olha só que importante, Deus falando direto com Samuel e Samuel entendendo e aprendendo as coisas que Deus falou para ele, para entender o que Deus queria dele. E aí Samuel ficou muito feliz. E Eli também já sabia que era Deus querendo falar com Samuel. Por isso que Eli falou para depois Samuel falar e responder. Fala, Senhor, porque o servo está te ouvindo. A gente tem que sempre lembrar disso. Tem que sempre lembrar que Deus fala com a gente. Deus fala no nosso coração. Deus fala com a gente também através das outras pessoas. Então a gente tem que sempre ficar de ouvido em pé, de orelha em pé, que nem a nossa musiquinha falou, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, prestar atenção e entender o que Deus quer para a gente guardar no nosso coração. A nossa história de hoje foi essa. Antes da gente terminar, a tia vai ler o versículo para vocês decorarem, tá bom? O nosso versículo está em Salmo 86, versículo 6. Então, a gente vai repetir. Eu sei que vocês devem saber, mas vamos repetir para ver se vocês ainda lembram. Salmo 86, versículo 6. Escuta, Senhor, a minha oração. De novo. Escuta, Senhor, a minha oração. Então, assim como a gente pode pedir para Deus, orar para Deus e saber que Deus está nos escutando, a gente tem que também escutar a voz de Deus. Porque se a gente pede para Deus e não escuta o que Ele fala para a gente, não adianta. Então, a gente tem que sempre lembrar de escutar o que Deus está falando para a gente, no nosso coração e falando com a gente através das pessoas, tá bom? E por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Um beijo. Tchau, tchau.